Você já olhou para o seu jardim em março, com a tesoura de poda na mão, e sentiu um frio na espinha? Aquela dúvida paralisante. E se eu cortar no lugar errado? E se a planta não florir mais? E se eu matá-la? Pois é, a poda de março é um dos momentos mais importantes e mais temidos da jardinagem. Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas erra não por cortar demais, mas por ter medo de cortar? Hoje, vamos desmistificar tudo isso. Vou te mostrar não apenas como podar, mas também o porquê por trás de cada corte, para que você transforme seu jardim em uma verdadeira obra de arte. E fique até o final, porque vou revelar o erro número 1, que quase todo iniciante comete e que pode estar, lentamente, matando suas plantas sem que você perceba. Então, por que toda essa comoção em torno da poda de março? Pense em março, no hemisfério norte, ou no final do inverno, onde você estiver, como o despertador do seu jardim. As plantas estão acordando lentamente da dormência, mas ainda não gastaram toda a sua preciosa energia na explosão de crescimento da primavera. É a janela de oportunidade perfeita. Ao podar agora, você não está apenas removendo galhos, você está conversando com a planta. Você está dizendo: ei, não gaste energia aqui neste galho fraco. Mande toda essa força para produzir flores incríveis ali, ou frutos deliciosos acolá. É uma cirurgia estratégica que direciona a vitalidade da planta, garantindo que ela use seus recursos da maneira mais eficiente e espetacular possível. Entender este conceito é o primeiro passo para deixar de ser um cortador de galhos e se tornar um verdadeiro escultor de jardins. Vamos começar pelo básico: o arsenal do podador. Você não precisa de uma loja inteira de ferramentas, mas de 3 itens essenciais e de boa qualidade. A primeira é a tesoura de poda manual, sua melhor amiga para galhos do tamanho do seu dedo mindinho. Procure por uma do tipo bypass, onde as lâminas se cruzam como uma tesoura, fazendo um corte limpo. A segunda é o tesourão de poda, com cabos longos, que te dá a alavancagem necessária para galhos mais grossos, até uns 4 centímetros de diâmetro. E para os pesos pesados, os galhos que o tesourão não vence, você precisa de um serrote de poda. Ele tem dentes projetados para cortar na puxada, o que te dá mais controle e segurança. Lembre-se, ferramentas baratas e de má qualidade não só dificultam o trabalho, como também podem mastigar os galhos, criando feridas que são portas de entrada para doenças. Investir em boas ferramentas é investir na saúde a longo prazo do seu jardim. Agora, ter a ferramenta certa é só metade da batalha. A outra metade, e talvez a mais importante, é a manutenção. Suas ferramentas de poda precisam estar 2 coisas: afiadas e limpas. Uma lâmina cega não corta, ela esmaga as fibras da planta, criando um ferimento feio e de difícil cicatrização. Isso estressa a planta e a torna vulnerável. Reserve um tempo para afiar suas lâminas com uma pedra de amolar ou um afiador específico. A limpeza é igualmente crucial. Após podar cada planta, especialmente se você suspeita de alguma doença, limpe as lâminas com álcool isopropílico ou uma solução de água sanitária a 10%. Isso evita a transmissão de patógenos, como fungos e bactérias, de uma planta doente para uma saudável. Pense nisso como um cirurgião esterilizando seus instrumentos antes de cada operação. Você é o médico do seu jardim, e a higiene é fundamental para o sucesso do procedimento. Antes de fazer qualquer corte sofisticado, nossa primeira missão é sempre a faxina. É o que chamamos de poda de limpeza, e a regra é simples: procure pelos 3 Ds. O primeiro D é de dead, ou morto. Galhos mortos são secos, quebradiços e não têm nenhum sinal de vida. Eles não servem para nada além de abrigar pragas e doenças. Então, fora com eles. O segundo D é de damaged, ou danificado. São galhos quebrados pelo vento, por uma tempestade ou por algum acidente.
Eles são pontos fracos na estrutura da planta. O terceiro D é de diseased, ou doente. Procure por galhos com manchas estranhas, mofo, cancros ou qualquer aparência que destoe do resto da planta. Remover os 3 Ds é a primeira e mais importante etapa. Só de fazer essa limpeza, você já melhora a circulação de ar, a penetração de luz e a saúde geral da planta, mesmo antes de pensar em dar forma a ela. Para fazer o corte perfeito, precisamos entender um pouquinho da anatomia da planta. Olhe bem para onde um galho lateral se conecta a um galho maior ou ao tronco. Você vai notar uma área levemente inchada, uma espécie de colarinho. Esse é o colar do galho, uma área rica em células especiais que promovem uma cicatrização rápida. Nosso objetivo é cortar o galho logo do lado de fora desse colar, sem danificá-lo. Se você cortar muito longe, deixará um toco que vai apodrecer e pode levar a doença para dentro da planta. Se cortar rente demais, atingindo o colar, você criará uma ferida enorme que a planta terá dificuldade para fechar. O corte ideal é feito em um ângulo de 45 graus, a cerca de meio centímetro acima de uma gema, ou botão, que esteja virada para fora da planta. Isso direciona o novo crescimento para fora, abrindo a copa e melhorando a ventilação. Agora, a informação que pode salvar suas flores. O que não podar em março. A regra de ouro é: se um arbusto floresce no início da primavera, em galhos que cresceram no ano anterior, não o pode agora. Pense em plantas como a forsythia, a azaleia, o rododendro, a lilás e a magnólia. Os botões florais delas já estão ali, prontinhos, formados no verão e outono passados, esperando o calor para explodir em cores. Se você podá-las agora, estará literalmente cortando fora todas as flores da estação. A frustração será imensa. Para essas plantas, o momento certo de podar é logo após a floração terminar. Isso dá à planta tempo suficiente durante o resto da primavera e o verão para produzir os novos galhos que carregarão as flores do ano que vem. Podar na hora errada é o erro mais comum e desanimador que um jardineiro pode cometer. Então, se não podemos podar as flores da primavera, o que podemos? A resposta é: tudo aquilo que floresce no verão, em galhos novos, que ainda vão crescer nesta estação. Pense nas roseiras, nos hibiscos arbustivos, na budleia, o arbusto das borboletas, e em algumas variedades de hortênsias, como a paniculata e a arborescens. Essas plantas são o oposto das anteriores. Elas precisam do seu estímulo agora para produzir um crescimento novo e vigoroso, pois é nesses novos galhos que as flores irão aparecer. Uma poda forte em março incentiva a planta a criar uma estrutura robusta e a concentrar sua energia na produção de flores espetaculares no auge do verão. Para essas espécies, março é a luz verde. É o momento de ser corajoso, pegar a tesoura e preparar o palco para o grande show floral que está por vir. Vamos nos aprofundar um pouco na rainha do jardim, a rosa. Podar roseiras pode parecer intimidante, mas é mais simples do que parece. Primeiro, faça a poda de limpeza, removendo todos os galhos mortos, doentes ou finos demais, aqueles mais finos que um lápis. Depois, olhe para a estrutura geral. Queremos abrir o centro do arbusto para melhorar a circulação de ar, o que ajuda a prevenir doenças fúngicas como o oídio e a mancha negra. Para isso, remova quaisquer galhos que estejam se cruzando ou crescendo para dentro. O objetivo é deixar de 3 a 5 caules principais, fortes e saudáveis, distribuídos de forma equilibrada, como os dedos de uma mão aberta. Em seguida, encurte esses caules principais em cerca de 1/3 ou até a metade, sempre fazendo o corte acima de uma gema virada para fora. Essa poda mais drástica pode parecer cruel, mas é o segredo para ter rosas maiores e mais abundantes.
Março também é a época ideal para a poda da maioria das árvores frutíferas de clima temperado, como macieiras e pereiras. A lógica é a mesma. Queremos otimizar a produção. O objetivo principal é abrir a copa da árvore, permitindo que a luz do sol alcance todos os galhos internos. Frutos que recebem mais sol desenvolvem melhor cor e sabor. Comece removendo os ladrões, aqueles galhos que crescem verticalmente com muita força, pois eles roubam energia e produzem poucos frutos. Em seguida, elimine os galhos que crescem para baixo ou que se cruzam, evitando que eles se esfreguem e criem feridas. O formato ideal para a copa de muitas fruteiras é o de uma taça aberta. Isso não só melhora a frutificação, mas também facilita a colheita e a aplicação de tratamentos, se necessário. Lembre-se, uma boa poda de inverno é o que garante uma colheita farta no verão e outono. Para árvores e arbustos jovens, a poda de março tem um objetivo diferente. É a poda de formação. Pense nela como a educação fundamental da planta. Nos primeiros anos, não estamos tão focados em flores ou frutos, mas em criar uma estrutura forte e equilibrada que sustentará a planta por toda a sua vida. O objetivo é selecionar os galhos principais que formarão o esqueleto da árvore e remover os concorrentes. Por exemplo, em uma árvore que deve ter um tronco único, removemos os troncos secundários que competem com o líder principal. Também definimos a altura dos primeiros galhos, removendo os mais baixos, para permitir a passagem por baixo ou o corte da grama. Uma boa poda de formação nos primeiros 2 ou 3 anos evita problemas estruturais graves no futuro, como galhos que se quebram com o peso dos frutos ou sob ventos fortes. É um investimento de tempo que se paga por décadas. Além de remover os 3Ds, a poda de limpeza também envolve cuidar de 2 tipos de crescimento indesejado: galhos que se cruzam e os chamados sugadores ou ladrões. Galhos que se cruzam e se esfregam um no outro com o vento criam feridas constantes. Essas feridas abertas são convites para infecções. Ao inspecionar sua planta, escolha um dos galhos que se cruzam para remover, geralmente o mais fraco, ou o que está em uma posição pior. Já os sugadores são brotos que surgem da base da planta ou das raízes. Eles são geneticamente parte do porta-enxerto, a raiz, e não da variedade nobre que foi enxertada, a parte que dá flores ou frutos bons. Eles roubam uma quantidade enorme de energia, e se deixados crescer, podem dominar e até matar a planta original. Corte-os o mais rente possível da base, sem deixar tocos. Vamos falar sobre um dos crimes mais comuns na jardinagem: o topping, ou a poda drástica do topo de uma árvore. Muitas pessoas fazem isso achando que estão controlando a altura da árvore, mas na verdade, estão assinando sua sentença de morte a longo prazo. Cortar o topo do líder principal de uma árvore cria uma ferida enorme que ela tem dificuldade para fechar. Pior ainda, em resposta a esse estresse, a árvore produz uma explosão de brotos fracos e verticais logo abaixo do corte. Esses novos galhos são mal ancorados, crescem rapidamente e são extremamente propensos a quebrar em tempestades, tornando a árvore muito mais perigosa do que era antes. Além disso, essa prática destrói a forma natural e bonita da árvore, deixando-a com uma aparência mutilada. Se uma árvore está grande demais para o local, a solução correta é chamar um arborista profissional para uma poda de redução adequada, ou, em último caso, substituí-la por uma espécie de porte menor. Uma pergunta que sempre surge é: quanto eu posso cortar? O medo de podar demais é real, mas existe uma diretriz segura para a maioria das plantas: a regra de 1/3. Como norma geral, você nunca deve remover mais de 1/3 da massa total da planta em uma única estação. Isso garante que a planta mantenha folhas suficientes para realizar a fotossíntese e produzir a energia necessária para se recuperar da poda e continuar crescendo forte.
Remover mais do que isso pode causar um estresse severo, enfraquecendo a planta e tornando-a suscetível a pragas e doenças. Claro, existem exceções, como em podas de rejuvenescimento muito específicas, mas para a manutenção anual, manter-se dentro do limite de 1/3 é a aposta mais segura. É melhor podar um pouco a cada ano do que fazer uma poda radical a cada 5 anos. A consistência é a chave. E as plantas perenes, como os pinheiros, as tuias e os buchinhos. A poda delas é um pouco diferente. A maioria das coníferas, como pinheiros e abetos, não deve ser podada drasticamente. Elas não produzem novos brotos em madeira velha. Se você cortar um galho até a parte sem agulhas, ele não vai brotar novamente, deixando um buraco permanente. A poda em coníferas geralmente se limita a remover galhos mortos ou a beliscar as pontas dos novos crescimentos, as velas, na primavera, para controlar o tamanho e a densidade. Já os arbustos perenes de folhas largas, como o buchinho ou o azevinho, são mais tolerantes. Eles podem ser podados em março para dar forma, criando sebes ou topiarias. A regra principal aqui é fazer cortes cuidadosos para manter a forma natural ou desejada, evitando expor demais o interior da planta, que pode ser sensível a queimaduras solares. Às vezes, nos deparamos com um arbusto que foi negligenciado por anos. Ele se tornou uma massa densa e emaranhada de galhos velhos e improdutivos no centro, com poucas flores ou folhas. Nesses casos, uma poda de limpeza normal não é suficiente. Precisamos de uma poda de rejuvenescimento. A técnica mais comum é a poda de renovação gradual. Durante um período de 3 anos, a cada março, removemos 1/3 dos caules mais velhos e grossos, cortando-os rente ao solo. No primeiro ano, removemos 1/3. No segundo, removemos metade dos caules velhos restantes. No terceiro, removemos o que sobrou. Isso estimula o crescimento de novos brotos vigorosos a partir da base, renovando completamente a planta ao longo de 3 anos, sem nunca deixá-la completamente nua. É a solução perfeita para dar uma nova vida a arbustos como lilazes, viburnos ou vaiguelas, que já passaram de seu auge. Depois de fazer um corte, especialmente um grande, surge a dúvida: devo passar algum produto para selar a ferida? Antigamente, era comum aplicar tintas ou selantes de poda, mas a ciência moderna mostrou que isso é, na maioria das vezes, desnecessário e até prejudicial. As árvores têm seu próprio mecanismo de defesa incrível. Elas não cicatrizam como nós. Elas compartimentam a ferida, criando uma barreira de tecido para isolar a área danificada do resto da planta. Aplicar um selante pode, na verdade, aprisionar umidade e esporos de fungos contra a ferida, criando um ambiente perfeito para o apodrecimento. A melhor prática hoje é simplesmente fazer um corte limpo e correto, fora do colar do galho, e deixar a planta cuidar de si mesma. A natureza sabe o que faz. A exceção pode ser para certas árvores, como os carvalhos, em áreas com alta incidência de doenças específicas, mas para o jardineiro doméstico comum, a regra é: não cele. O trabalho não termina quando o último galho é cortado. A limpeza do local é uma etapa fundamental do processo de poda. Deixar os galhos cortados empilhados sob a planta é um erro grave. Esse material pode abrigar pragas e esporos de doenças que podem facilmente reinfectar a planta recém-podada ou se espalhar para outras partes do seu jardim. Recolha todos os detritos. Se os galhos eram de plantas saudáveis, você pode triturá-los e adicioná-los à sua pilha de compostagem. No entanto, se você removeu galhos doentes, com sinais de fungos, mofo ou infestações de insetos, não os coloque na compostagem. O ideal é descartá-los no lixo ou queimá-los, se a legislação local permitir. Manter o jardim limpo é uma das formas mais eficazes de prevenção de problemas fitossanitários. A higiene, mais uma vez, é sua aliada. Um aspecto que não podemos ignorar é a segurança.
Podar pode envolver ferramentas afiadas e, muitas vezes, trabalho em altura. Sempre use luvas de jardinagem resistentes para proteger suas mãos de cortes e arranhões. Se estiver usando um serrote ou uma motosserra, óculos de segurança são obrigatórios para proteger seus olhos de lascas de madeira. Se precisar usar uma escada para alcançar galhos mais altos, certifique-se de que ela esteja em uma superfície firme e nivelada. Peça para alguém segurá-la para você. Nunca se estique demais para alcançar um galho. É melhor descer e reposicionar a escada. E conheça seus limites. Para galhos muito grandes ou altos, especialmente aqueles perto de fios elétricos ou da sua casa, não hesite em chamar um arborista profissional certificado. Nenhum galho vale um acidente grave. A segurança vem sempre em primeiro lugar. A poda não é apenas uma técnica, é uma observação. Antes de começar a cortar, dê um passo para trás e olhe para a planta como um todo. Qual é a sua forma natural? Onde a luz não está chegando? Onde os galhos estão muito congestionados? Tente visualizar como a planta ficará depois que você remover certos galhos. A planta te dá pistas. Um crescimento fraco e pernalta em uma área pode indicar falta de luz. Galhos que morrem consistentemente no centro podem significar má circulação de ar. Aprender a ler sua planta é a habilidade mais valiosa que um jardineiro pode desenvolver. Cada corte deve ter um propósito claro: melhorar a saúde, a forma ou a produção. Não corte apenas por cortar. Com o tempo e a prática, você desenvolverá uma intuição, e a poda se tornará um diálogo gratificante entre você e seu jardim. E, finalmente, vamos revelar o erro fatal que mencionei no início. O erro que muitos cometem sem perceber o dano que estão causando. Não é podar na época errada, embora isso seja ruim. Não é usar uma ferramenta cega, embora isso também seja um problema. O erro fatal é a poda do beliscão constante e superficial. É cortar apenas as pontinhas dos galhos, o ano todo, sem nunca fazer uma poda estrutural real. Isso incentiva a planta a criar uma camada externa superdensa de folhagem, que parece bonita por fora, mas que sombreia completamente o interior da planta. O interior morre por falta de luz, a circulação de ar se torna terrível, e o resultado é um arbusto oco por dentro e um paraíso para pragas e doenças. É uma morte lenta e silenciosa. A poda correta em março, que abre o interior da planta, é o antídoto para este erro. É o que garante a vitalidade da planta de dentro para fora. Então, o que acontece depois da poda? A planta vai usar a energia que estava armazenada em suas raízes para cicatrizar os cortes e, mais importante, para alimentar o crescimento dos brotos que você estrategicamente deixou. Ao remover a competição, você concentrou toda a força da planta em menos pontos, o que resultará em galhos mais fortes, folhas maiores, flores mais vistosas e frutos de melhor qualidade. É um bom momento para aplicar uma camada de composto orgânico ou um fertilizante balanceado ao redor da base da planta, para dar a ela os nutrientes necessários para esse novo surto de crescimento. E, claro, mantenha uma rega consistente, especialmente se a primavera for seca. A poda é um estresse para a planta, mesmo que seja um estresse positivo. Dar a ela um pouco de cuidado extra nas semanas seguintes garantirá uma recuperação rápida e um desempenho espetacular na temporada que se inicia. Ufa! Passamos por tudo, desde a escolha da ferramenta certa até o erro fatal da poda do beliscão. Vimos que podar não é um ato de violência, mas sim um diálogo cuidadoso com a planta. Uma forma de guiá-la para que ela atinja seu potencial máximo de saúde e beleza. Você aprendeu a identificar os 3Ds, a fazer o corte perfeito sem ferir o colar do galho e, crucialmente, a diferenciar quais plantas imploram por uma poda em março e quais gritam para você esperar. E o mais importante que você aprendeu hoje é que o maior erro não é cortar um galho a mais por engano,
mas sim deixar que o medo te impeça de fazer o que é necessário. Com o conhecimento certo, a tesoura de poda se torna sua melhor amiga, e não uma arma de destruição. Muito obrigado por assistir e por confiar em mim para te guiar nessa jornada. Se este vídeo te ajudou a perder o medo da poda, deixe um like para eu saber. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica de jardinagem. Agora eu quero saber de você. Qual planta do seu jardim está te dando mais dor de cabeça na hora de podar? Deixe nos comentários, vamos trocar experiências e nos ajudar.